Show. Abrindo aqui conteúdo com ele. Bom dia, Salão. Bom dia, tudo bem? Tudo bem aí? Bom dia, Carlinha, Lari. Ó, o pessoal entrando. Um feliz Dia das Mães para todo mundo, né? Perfeito, perfeito. Live numa data especial. Na realidade não tem dia para Dia das Mães, né? Mas hoje já que se comemora, um feliz Dia das Perfeito. Mães, né? Exato, Dolfo. E você me escolheu bem pro Dia das Mães, né, Marcelão? Deus cuida, né, Dolfo? Deus cuida. Tá Então, esse certo. projeto aconteceu e caiu no Dia das Mães. Então, eu acho que nada é por acaso. Então, eu Sim, acho que vai dar tamo super aí. certo. Super Com certo. certeza, velho. Com certeza. Bom, Vamos falar parabéns para para todo mundo, né? Para vamos todo falar para mundo. algumas mães, né? Exato, exato. Vamos ver se a gente também contribui aí com elas. Sem elas também não estaríamos aqui, né? Não, de jeito nenhum. Fechou, fechou. Faz parte, né? E aí, como é que tá aí? Tudo bem? Mas tá bem? Friozinho, né? Ontem teve fundi aqui. Ah, é? Aproveitar o frio, né? Cara, aqui no fundo de casa ontem deve ter dado menos de 10 graus, cara. Nossa! À Ah, noite tava muito frio aqui, cara. Muito frio. o fundo aí gela mais, né? É, Mas é gela. gostoso. Apesar que Londrina é mais gelado que aqui, né? Aqui é bem quente. Então quando chega o frio, a gente fala, olha, é gostoso. Uma semana por É, ano. Vai super bem. com certeza, velhinho. Ó, eu já mandei um abraço pra Lari, mas eu vou mandar aqui, já que ela tá ali. Vou mandar um abraço pra Lari, que ela tá vendo. Café da manhã, nem fala, Carla. Nem fala. É que as crianças já levaram café da manhã aqui na cama pra Larissa hoje. Boa. E pelo que eu entendi, eu acho que a Larissa deve ter postado, né? Porque a Carlinha já tá comentando. Eu dei bola fora. Bom, Dolfo, obrigado, velho, por ter aceito o convite, participar. Na verdade, ontem até perguntei pra Dar, eu falei, fazendo meus cálculos aqui, desde que eu me formei em 2001, acho que 2002 já fui pra Londrina, você já tava aí. Então já vai mais de 15 anos que a gente se conhece, né? É, eu tô preparando uma surpresa, cara. Eu vou falar umas coisas suas aí lá de trás também, viu? Fica tranquilo. Não vai falar puff, não, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos falar, vamos falar. E nisso, eu conheço um pouco da tua história, mas tem muita coisa que eu também não sei. Porque, na verdade, às vezes a gente passa as coisas, mas é de um ponto de vista nosso, né? Então, Sim. até um prazer entender, até trocar essa experiência com você aí, velho. Achei bem legal. E É, vamos lá, Marcelo. me conta um pouco então dessa vinda. Eu sei da tua história quando você veio de Botuporanga para Londrina, né? Mas me conta um pouco dessa vinda, de quem você é, né? Acredito que todo mundo, a Maria também tá aí, né? Um abraço. Ah, Maria Amélia. de quem você é, tenho visto várias lives, parabéns. A live de ontem, legal, eu entrei um pouco só. Mas conta um pouco dessa história, dessa vinda para cá, até chegar onde você chegou. Conta para nós. Ah, Marcelo, a minha história, eu acho que se a gente for embasar dentro da fisioterapia, eu já falo isso há muito tempo, eu sou fisioterapeuta desde os 12 anos de idade. Que, na verdade, desde os 12 anos eu queria ser físio, já escolhi a profissão de ser fisioterapeuta, e pelo esporte que eu praticava, né? Eu jogava basquete, então eu me lesionava e quem me curava era um fisioterapeuta. Nunca foi nenhum médico, nem ortopedista, de todas as minhas lesões que eu tive, tornozelo, cotovelo, nunca foi nenhum médico. Na verdade, sempre foi um fisioterapeuta que me atendia, ele já atendia eu com umas técnicas totalmente diferentes. Então eu acho que eu já fui embasado na fisioterapia a não convencional, porque ele me atendia com acupuntura, ele me atendia com alguns outros recursos que tinham na época, alguma eletroacupuntura, ele fazia já uma parte da terapia manual, né? Esse é o professor Marinho lá de Votuporanga, né? Ele é até famoso, ele também tem um filho que é fisioterapeuta, não, dois filhos dele são fisioterapeutas também, Legal. né? E estudaram lá em Santa Fé do Sul, né? E aí foi que em Santa Fé do Sul, em 2000 não, em 98 eu fui para lá, né? Fazer o curso de fisioterapia. E foi, para mim, desde o primeiro dia, sempre foi emocionante estar lá, o conhecimento, a busca, todos os ensinamentos, aquilo ali já me fascinava, né? Eu já falei isso, né? No começo da faculdade, a gente não é muito de estar empolgado em estudar, né?
mas eu sempre, desde lá, algumas matérias eu adorava. Entre elas sempre foi anatomia e fisiologia. Eu sempre gostei muito dessa área e foi uma das coisas que eu acho que no início eu tive 2 professores fantásticos nessa matéria e que eles me despertaram ainda mais essa vontade, né, de estudar um pouco tudo isso. E quando eu me formei, bom, em 99, ontem, todo mundo que estava ali na live ontem escutou que em 99 eu conheci o Afonso, né? 98 para 99. Num curso aqui em Londrina e depois nas formações da primeira escola de terapia manual, né? Primeira turma que foi fora daqui de Londrina. E Santa ali, Fé. Santa Fé do Sul. E aí ali foi onde despertou todo o interesse nessa linha, de uma certa forma, diferenciada da fisioterapia. Entre outras palavras, a gente tem que saber que, né? Às vezes o fisioterapeuta ainda tem aquele costume, né? Ou as pessoas ainda enxergam o fisioterapeuta como simplesmente um massagista, né? Ou apenas um choquinho, alguma coisa assim. E a fisioterapia não é só isso, né? E foi ali que eu já comecei a aprender que a fisio não era só aquilo. Então aquilo foi despertando um novo horizonte dentro da própria fisio. E aí foi que em 2002 eu me formei e eu acabei já vindo para cá para ficar um tempo fazendo uma residência aqui na escola, né? Mas eu conheci você antes, né, Marcelo? Eu conheci você no curso do Jean-Luc, lembra? Jean-Luc, nossa! Quando De ele craniano. veio dar o curso de ORL. ORL, é craniano com ORL. Foi Perfeito. foi ali que a gente conheceu o sobrinho do Afonso, né? Chegou aquele cara com aquela boca que ele quase não tem boca, né? Todo malhadinho, as meninas do curso ficaram tudo pirada, porque na realidade chegou o sobrinho do Afonso, agora é o cara, né? E foi ali que a gente conheceu, e eu lembro muito bem de uma coisa sua, que ele fez o teste de rotação para verificar o nistagmo, você lembra disso? Aham. E aí nós conhecemos o Marcelão nessa época. E em 2002 eu vim para cá, né? Vim para cá, o convite... Bom, primeiro eu vim fazer residência, depois eu voltei começo de 2003, foi quando o Afonso chamou a gente para vir para cá. E em seguida você veio, né? Em Perfeito. seguida você veio e fomos morar na República, como você falou, né? Do Puro Pelo, Puro né? pelo. Puro Eu, Pelo. você, Lisandro, O Hércules. Lisandro ainda não, o Lisandro é meio pelado, né, velho? O É Lisandro veio verdade. Alô? depois. Primeiro veio eu e o Hércules, que estavam morando no apartamento do Afonso aqui na época. E Isso. aí, e aí de uma certa forma, veio o Lisandro depois, né? Mas aí você Perfeito. chegou. E aí, gente, para quem não conhece, o Marcelo deve ter mais ou menos uns 2 quilos de pelo. O Hércules deve ter uns 3, 4. Eu tô no 1,5. Aham, bem Se bem que pouquinho. hoje já deve Bem estar pouco. subindo, né? Mas foi essa história, né? Da gente chegar até aqui e, óbvio, a partir dali a história começou a se remodelar, né? Porque foi É, quando o Afonso abriu a clínica da coluna vertebral, né? Aqui em Londrina, na onde nós Higienópolis. atendíamos mais já individualizado, uma clínica de uma Sim, forma bem diferente. Ali foi um aprendizado muito, ficava eu, você e o Lisandro e o Hércules ali dentro, né? verdade. Bom, ali nós crescemos muito tempo junto, né, cara? É, Foi já ali foi um pelo conceito menos, diferenciado já ali, né? Ele já abriu é, com esse conceito diferenciado, né? foi o Afonso, muitas pantufas, é. Aham. Pantufas, puffs, a gente fabricava de tudo ali que A vinha. Ildinha, né? A Ildinha, Aí que o era a dia. nossa, ia lá e tirava Nossa. as pantufas. Mas é isso aí, ali começou toda essa parte da terapia manual, da busca do conhecimento. O Afonso sempre por trás de nós, enchendo nosso saco, né, o Marcelo? Que na verdade a gente ficava ali, era que ele pegava as... O Afonso ficava fora há muito tempo, né? Mas quando ele chegava a gente assustava, falava, o que que ele vai trazer de novo, né? O que que nós Perfeito, vamos ter que já. saber agora porque tem coisa nova, né? E aí a gente já ficava todo desesperado Prepara. para saber o que que era. Era fantástico. Foi uma época É, fenomenal. foi, E foi muito depois em boa. 2006, não, 2006 não, 2003, né? A Larissa veio para a clínica também para fazer acupuntura, lembra? Verdade, verdade. É, Ela fez a formação e foi lá pra clínica. foi atender acupuntura lá. Nossa, fantástico. Foi uma fase muito boa, né? Foi. E depois disso, Dolfo, a gente ficou um tempo na clínica. Na verdade, se for ver, a gente começou... Não sei se você ficou na Bandeirantes um pouco, que E eu fiquei na era Bandeirantes logo que eu cheguei, né? Em 2002 isso. até 2004, né? Eu cheguei. É, depois a Eu, gente pegou, viajava também. Nessa transição, você viajava um monte também. Nós viajávamos um monte para monitorar, para acompanhar o Afonso nos cursos de pós também, né? em 2002, 2003, 2004, a gente viajava muito, né, Marcelo? Em 2002, quando eu cheguei, como residente apenas, a gente ia muito a monitorar o Afonso, né, o Júnior, o Luiz, Júnior, né? Luiz Luiz, Bardi, que ia camisa dar os cursos. perfeita.
Sempre, Não, sempre não amassava engomadinho. nunca a camisa dele. É o Rodriguinho, né? Só um pouquinho mais alto, né? Mas, e aí a gente viajava muito para acompanhar eles na monitoria. E em 2003 foi quando o Afonso já colocou a bucha em nós, né? Já falou, ó, vai dar aula, agora vocês vão assumir uma turma inteira, aí já começou a dar o problema para todo lado, né? Mas foi ali que Verdade, a gente verdade. viajava muito, viajava todo final de semana praticamente para dar o curso, né? Como ontem o Afonso lembrou, a gente chegou a ter 36 cidades, né? Que a gente ia no É, Brasil inteiro. perfeito. E foi uma época assim de conhecimento fantástico, de aprimoramento, de estudo, Muito fenomenal. Ou bom. seja, e não dá para esquecer tudo aquilo, né? Ontem, até na live com o Afonso, a gente fez aquele histórico da construção do Afonso, minha, do Diguinho, né? Para Uhum. chegar até aqui hoje, que na verdade não foi do nada, mas a gente nunca esqueceu aquilo, né? É, A gente tem é que uma saber que construção. aquele histórico daquela época é o que nos faz hoje ainda, né? É a nossa base. É como eu brigo bastante para falar da base, né? E se a gente vai Uhum. pensar, a nossa base é elementar para tudo. Na microfisioterapia, na leitura biológica, na nossa vida, a nossa família é a nossa base. Então a Perfeito. gente tem que se amparar nessa família, né? Saber o quanto que nós somos apoiados, o quanto que nós temos amparo, né? Quando a gente precisa. E a nossa base profissional, né? Como eu falei, a nossa faculdade, depois o conhecer o Afonso, essa base de construção nossa jamais pode ser esquecida, né? A gente tem Perfeito. que saber muito dela. É, a Dai estava conversando ontem, conversando sobre a Bíblia e tal, e eu vi você falando, é um processo, né? O processo, ele não é esquecido. Esse processo, ele dá o resultado de uma construção. Então, isso que é fantástico. Eu achei interessante comentar isso, falar isso que vocês comentaram ontem. É, Por quê? Porque aí você vai construindo o seu caráter, a sua história, e eu acho que é aí que é legal que se torna único, né? Essa construção sim. de cada um de nós, assim, de você que está construindo a sua história, se torna único a maneira que você faz as coisas, a maneira. E é por causa disso que você se torna muito especial, que você pode ajudar uma pessoa que de repente ninguém mais podia ajudar. Então eu acho legal todo esse processo. Sim, com certeza. Eu vi até a live que você, a Dai e um outro casal fizeram, né? Ah, Ou isso! seja, a gente sempre ter pessoas ao nosso lado é muito importante, né, Marcelo? E Fundamental. até sexta-feira eu estava voltando de Votuporanga, que eu fui atender lá, né, na cidade da minha mãe. E no volta eu tenho uma música, agora eu não vou lembrar, acho que chama Tua Família, tá? É uma música, na verdade ele tem um fundo gospel, né, evangélica, acho que é. E ela fala muito, né, do quanto é importante a gente ter a nossa base familiar, porque na realidade, ao final das contas, sempre é o local onde a gente tem o nosso colo, o nosso amparo, né? Isso, E isso é extremamente importante para nós, né? Nós precisamos lembrar dessa base e nunca esquecer, né? Que isso é perfeito. o que nos dá o amparo e, óbvio, é o que nos construiu como seres hoje, né? Uhum. Então, isso é muito importante, né? É, porque quando tudo dá errado, é no colo deles que a gente vai, né? É Sim, e isso aí aí. eu vou colocar, né? Na verdade, a gente teve esse colo todo para essa construção para cá familiar, e depois, quando a gente sai de casa, a gente começa a formar uma outra família, né? Perfeito. Óbvio, hoje eu tenho a minha família aqui, a minha esposa, a Larissa, a Cacá, o Vitor Hugo, mas nós também temos uma família na linha profissional, né? É, Que na verdade. verdade iniciou ali naquele apartamento na Rua Pio 12, né, ô Marcelo? Aquele momento ali Verdade. foi uma construção muito grande para nós de uma família, né, aqui dentro da nossa profissão, né? Com a Verdade. base de tudo que nós tivemos, nós juntamos, né, um bolo de família. E vou falar para vocês, tá, gente? Quem está escutando aí. O Marcelo, no começo, eu não vou falar um palavrão, não, mas era um xarope, viu, velho? Porque quando ele chegou lá, quando a gente chegou, a gente falava, "Vô, vamos sair para fazer um happy hour." O Marcelo não saía de casa. O Marcelo não saía de casa, ficava socado na cama dele, né? E isso, hoje, ele mudou muito, porque é uma pessoa expansiva, uma pessoa que se abre, que fala, e que automaticamente eu tenho muita consideração, viu, Marcelão? Obrigado mesmo Legal, por estar obrigado, aqui, viu, velho? Deus. Não, eu que agradeço, porque na verdade eu tive. Você falando vai na mente algumas memórias, né? Eu fiz faculdade aqui, eu fiquei com a minha família, né? E teve algumas pessoas que me marcaram. Teve um amigo meu aqui que realmente perdeu pai e mãe, mas ele me marcou muito o modo como ele lidar. Aí quando eu chego em Londrina, eu dou de cara com vocês, né? Vocês fizeram lá em Santa Fé, então já ficaram a faculdade toda longe da família. E eu me questionava muito o que era certo, o que era correto e tal, e eu ficava encucado demais, realmente. E aí você levava com leveza as situações. E isso eu olhava assim, meu, será que até onde isso vai? Então me obrigou a sair da zona de conforto e olhar para a situação com uma maneira diferente. Me permitir olhar para aquilo e falar assim, meu, acho que dá para mudar, acho que dá para ser diferente.
não preciso talvez ser sistemático desse jeito. E aí vai expandindo, né? Aí vai Sim. expandindo, vai ficando um pouco, vai melhorando. Então eu sou grato. Sou grato a vocês todos, até com a maneira diferente, é o que você falou. Pessoas diferentes se construindo uma família, porque quer não, a gente trabalhava junto, nós morávamos junto, pô, era full time junto, né? Todo mundo Sim. junto. E que hora, né? A gente não enjoou um do outro, né? Mesmo um chato, outro sistemático, mas a gente ficava tudo junto, né? Então, assim, eu sou Ficava. grato por isso. Não, a Sou gente fazia grato. muita coisa junto, né, Marcelo? A gente estudava junto, a gente brigava junto, a gente Verdade. fazia de tudo junto, né? E aí E depois mais quando. fortaleceu. Ainda mais depois que veio o Lisandro de novo, né, cara? Aí chegou o Lisandro, com aquela tranquilidade dele, calma, tô tudo bem, Tudo né? bem. É Verdade, isso aí. verdade. Verdade, fantástico. Foi muito bom, muito bom. Rodolfo, depois nós demos aula, tudo na formação da terapia manual e postural, né? Eu até não lembro qual que foi o módulo que você começou. Eu comecei, se eu não me engano, com postura. E depois disso, teve a transição, né? A transição para micro, que também, se eu não me engano, foi você que o Afonso colocou no fogo logo de cara. Então, cara, eu comecei a dar aula na terapia manual foi de membro superior. Membro superior, né? Lembro até hoje que eu fui com o Afonso para monitorar ele em Salvador, num curso com uma pós-graduação em Salvador, tinha turmas enormes, né, cara? Eram 60 pessoas na turma, aquele hotel gigante, aquela sala com tanta gente, né, cara? E eu fui lá para monitorar o Afonso no membro superior. Ele deu a parte da manhã, a parte da tarde ele só olhou para mim e falou assim, ó, é o seguinte, eu tenho que responder os negócios aqui agora, tal. Você assume a tarde aí, dá. Eu falei, assume o quê, cara? Não, assume aí, mas tem uns 60 alunos, eu vou fazer o que vai, faz o que você sabe lá e vai. Tá bom, foi à tarde, Rodolfo, com aquela cara de moleque, tá certo que a cara de moleque ainda continua, né? Isso só faz... o branco é que eu tô passando pasta de dente, cara. Caiu. Eu duro que a Larissa tá dando risada aqui da cara de moleque. Mas eu vou raspar a barba pra todo mundo ver que fica no moleque ainda. Sacude, você sacude. E aí eu ia lá pra frente e, óbvio, né? Na turma tinha muita gente muito mais velho que eu, né? Na época ali eu tinha 20, 21 anos, 22 anos, Nossa. Né? E aí assumi numa turma de pós-graduação com 60 alunos na frente, eu falei, meu Deus, né? Foi. E aí na outra semana o Afonso já colocou, não, você vai assumir uma turma lá em Concórdia, de Rio membro Grande do superior. Sul. E aí foi. Você Fomos deu, para aquele pau de uma certa forma para Concórdia, demos a aula de membro superior. E aí foi em outros módulos, né, Marcelo? Eu gostei muito de coluna. Eu acho que a gente, por trabalhar na clínica da coluna, a gente atendia muita coluna e sempre coluna. Eu entrei na cervical, na torácica, na lombar, dava junto com o Lisandro da lombar, o disco, né, que a gente acompanhava o Bishop na época. Nossa! Aí eu comecei, junto com o Afonso, a dar muita neuromeningia, né, a mobilização neural. E, óbvio, que aí nós entramos naquela linha da craniana, né, Marcelo? Que nós fizemos em 2003, a craniosacra, do Pledger, e nós assumimos o módulo de terapia craniana, né, crânio-sacral. E ali foi onde a gente começou a entrar no toque sutil, né, Marcelo? No toque muito sutil. Né? Nós fizemos a formação juntos, né, em São Paulo, lembra? Primeiro, segundo, terceiro, fomos até o quarto, somato, né? Somato. Fizemos o somato todo. E na época pagando em dólar, lembra? Tudo pagava em dólar. Vamos lá ver esses caras falando inglês e 4 dias. Nossa, verdade. Show. Foi fantástico. Então aquilo foi uma fase muito boa. E foi quando em 2005 chegou a micro. Aí eu embarquei na micro, né? Você eu acho que não quis fazer no começo ainda, né? Foi na quarta turma. Eu embarquei na primeira, na segunda turma, que na verdade teve a primeira do Afonso, e a segunda já começou em 2005, eu já entrei nela. E eu lembro que o Lisandro fez, o Hércules fez comigo, né? Nessa época. Mas os dois não se deram muito bem depois com os atendimentos. O Hércules até hoje ainda busca fazer, tá estudando e tá fazendo. Verdade. O Lisandro caiu mais na linha dele, né? Que é mais a parte mais mecânica, mas hoje ele trabalha com a PNS, que é fantástico, ele trabalha na parte emocional muito grande, né? Então, é fenomenal. Abriu a porta também ali, né? Começou a construir. E aí foi aquela história que ontem eu até comentei, o Afonso, que foi o Afonso me colocou novamente na bomba, quando ele falou, você vai atender hoje à tarde de fisioterapia. Eu falei, eu não, cara, eu fiz todo o segundo módulo, não sei nem o que eu faço, eu não sei nem que mapa que eu sigo, velho. Não, segue lá. Abre a apostila e faz. E foi ali que eu comecei a atender a micro, né? E aí, já que você está falando de professor, em 2008,
a gente já estava mais distante, porque eu já estava atendendo num monte de lugar, né? Atendi num monte de cidade. Eu tentei levantar aqui as cidades que eu atendia para falar para você, porque você Aham, colocou isso lá nas perguntas. Depois isso. eu vou lembrar de tudo isso. Mas eu já atendi num monte de cidade, como eu e o Afonso, a gente ia muito para Porto Alegre, né? Atender São Paulo, Sorocaba, Indaiatuba. Eu ia já Aham, para Ourinhos com Hércules, Santa Cruz do Rio Pardo, Apucarana, a gente já viajava um monte para atender Palmilha, né? Na micro começou aí verdade. também dessa mesma forma. Então foi uma época que eu e o Afonso até nos afastamos um pouco, porque ele começou a ir para outros lugares e eu comecei indo para outros. Cheguei lá para Teresina, né, São Luís, a gente ia atender. Verdade, verdade, eu lembro. Então, aí a gente se afastou. E em 2008 eu encontrei o Afonso uma vez aqui em Londrina, num curso. Ele falou, olha, o Grogen e o Benini liberaram a gente para falar sobre a microfisioterapia, para dar os módulos de base. Eu falei, puta, Afonso, que legal, cara. Eu vou lá, se você achar, eu vou lá para te monitorar, vou lá para ajudar, né? Assim como eles traziam às vezes os monitores, eu vou lá para te monitorar, para ajudar você, né, tal. Não, beleza, então fechado, vai abrir a turma em São Paulo, é lá no 9 de julho. Ok, fechado. Primeira turma, 2008. Eu cheguei de manhãzinha, eu lembro que o meu voo chegou era umas 8 horas, começava com isso 8h30. Aí eu peguei o táxi e fui para 9 de julho. A hora que eu cheguei lá, tudo de mala, já prontinho para entrar na ala, para monitorar. O Afonso estava começando a apresentar. Eu já vi no quadro lá no Flipchart, né? Professor Afonso e professor Rodolfo. Eu falei, professor tá errado, velho. Não tem nada a ver com professor, velho. É monitor no máximo, velho. Né? Mas tá bom. Aí o Afonso abriu. O primeiro dia ele deu a aula inteira, né? Legal. No segundo dia ele começou de manhã e falou, Rodolfo, eu tenho que atender uns pacientes, você segue aí à tarde. Você segue o resto do dia. Eu falei, mas como, Afonso? Né? Nossa, Aí foi a hora de pegar aquela apostila que nós tínhamos toda em francês, em preto e branco, tudo pintada por nós, com as anotações para todo lado. E aí, pum, comecei a dar aula, estudar para ler tudo que tinha aquilo ali, né? E aí chegamos aí nossa, hoje, né? Hoje estamos aqui dando aula de micro já há 12 anos, né? 12 anos falando dessa micro, que eu acho que é fantástica. E como o Afonso falou, funcionou? Funcionou muito. Porque uhum, aquilo lá me fez, de uma certa forma, me aprofundar mais na parte básica da micro, que eu acho que é fantástica. E quem perfeito. está aí que faz micro, minha colocação, para mim, é o que eu mais tenho resultado, é com a base da microfisioterapia. Não que os módulos da frente não servem, não, servem para complementar o meu achado, a minha informação e as minhas correções. Mas a base da micro é fantástica. Então, não tem como a gente esquecer disso, né? E Eu foi vejo, assim você que foi sempre sendo fala isso. construído. Você sempre fala isso, eu tenho visto também. A gente muitas vezes muda o modo de atendimento, né, para uma sequência, para ver o que, que a gente consegue encontrar de modo diferente. E realmente, eu tenho descoberto isso, que a base realmente é uma coisa muito forte. E quando a gente dá os módulos de base, pelo menos eu, um dos maiores comentários que se tem nos alunos nossa, mas tal paciente tinha tal paciente tinha tal coisa. E eles só têm um modo de base. Eu cheguei a me perguntar, falei, meu, será que eu estou esquecendo do de base, não estou dando tanta valor quanto deveria? Mas é fantástico de base, assim, é a base de tudo, é o entendimento de tudo, né? Você tem razão. Sim. O Afonso colocou aí, né, que nós andamos sobre a base e nos sentimos. Rapaz, formou um calo no pé, velho. Tem um calejado nos pés aqui, né, para andar nessas brasas. Mas Nem conseguimos, graças fala. a Deus. Tocamos por cima dela tranquilamente. Mas, Marcelo, eu vejo muito É, isso na base, entendeu? E a base que nós temos, aí a hora que eu falei de novo, né? A base da pirâmide é tudo, né, cara? é tudo. Em todos os aspectos, na família, na profissão, em tudo que você segue. E na micro não tem essa diferença. É a nossa Perfeito. base, nós estamos ali, temos que saber que vem dali, né? Fazemos as complementações com o resto. Então, às vezes tem pessoas que estão lá, fizeram só a formação básica e acham, eu não tenho o P9, eu não tenho o P7, P8. Né? Uhum, Gente, vocês têm um material fantástico nas mãos e que vão ter N resultados. O perfeito. restante é o complemento da sabedoria do que esses caras criaram desde a base. Uhum, Então é uhum. importantíssimo a gente buscar as evoluções, mas não esquecer das bases, né? Perfeito. Então isso eu acho que é fundamental para nós, né? Nós tem completamente razão. A E ali, base Marcelo, ó, só é para a tudo. gente voltar naquilo que você tinha me questionado, me ajuda a contar aí, ó. Eu atendia em Londrina, eu atendi em Apucarana, em Ourinhos, em Santa Cruz do Rio Pardo, em Santo Antônio da Platina, em Votuporanga, em Indaiatuba, em São Paulo, em Porto Alegre, em Teresina. Cheguei uma época atendendo lá na clínica do Claudinho em Araçatuba.
né? São Paulo, acho que eu falei, Terezinha, São Luís eu cheguei a atender. Nossa. Indaiatuba, Piracicaba. Piracicaba a gente foi um tempo lá com o Foi com o Adriano e com o Afonso. Rodrigo, com o Afonso, Isso. né? Fomos para Piracicaba. Ou seja, eu ficava fazendo Campo Mourão, Sim, Campo exato. Mourão, eu fui, né? Ou Já deu seja, eu 15 aqui. dei umas 15 cidades aí Já. frouxo que eu ia fazendo esse percorrer, né? É. Eu lembro que eu dividia em torno de 7 a 8 cidades por mês. Porque como a micro a gente faz a cada É. 45 dias, eu Uhum. fazia cada mês eu ia em 7 cidades. Então eu ia para Teresina, ficava lá com a Camila, né? Uma semana inteira atendendo, voltava para cá, e foi fantástico. Eu acho que isso foi um momento muito importante para nós na micro, né? Porque a gente difundiu, o Afonso ia para todo lugar Uhum. também, né, cara? Perfeito. Então a Peças gente fundamentais. correndo para todo lado. Para Cianorte, eu ia também, tô vendo que tem a Isis aí, que a gente lembrei dela, a gente foi para Cianorte atender. Ou seja, isso foi difundindo, divulgando. Eu acho que Ajudou foi demais. fantástico, né? Eu acho que foi muito Fundamental. bom. E a gente dava o curso de terapia manual, né? Então era interessante, que depois da micro nós íamos dar o curso de membro superior. No meio do curso a gente parava e falava da micro, né? Verdade, verdade. Na época, essa época de 2005, 2006, 2007, nós íamos muito pro Conafísio lá em Teresina, que era um congresso que tinha lá. O Jopef aqui em Curitiba, a gente Jopé. chegou aí muito. Tem um outro que chama Em Poços de Caldas em também? Poços de Caldas, era Jopef, né? Acho que em Poços Jopé. de Caldas. A gente ia muito, né? E o Afonso também, a gente ia muitas vezes com o Afonso, e era lá para Sim. falar de membro superior. No meio do caminho, o Afonso começava a falar de micro e virava aquele rolo todo, né? Então isso foi difundindo a micro, foi crescendo e as informações foram chegando. E no começo era muita porrada, né, Marcelo? No Bastante. começo era muita porrada, muita porrada. Mas isso eu acho que valeu só pra gente crescer, Não, né? Só, exatamente. Tinha essa opção, né? Ou desistia ou crescia. E esse é, mover todo, desde o Afonso, que ele estimulava, acho que isso deu exatamente, a gente decidiu crescer, de avançar, enfrentar e superar tudo isso aí. Legal. sim, É foi isso muito mesmo. bom, cara. Muito bom. E já que, assim, é uma pergunta que eu fiz até pro Paulo lá, né? Em comparação com os brasileiros, italianos, portugueses. Mas você, que viajou um monte, eu até separei essa pergunta para você, porque eu sabia que você viajava um monte. O que é diferente? E você encontrava diferença dentro da micro? Ah, lesões mais geradas aqui no sul, lesões mais sofridas no norte, sei lá. Uma coisa, você encontrava diferença ou tinha um padrão? Isso é uma percepção bem interessante de ser colocada, viu, Marcelo? Porque eu acho que, não só para micro, mas para todo um contexto, a cultura é uma coisa que influencia muito. Cultura, costumes, né, os hábitos. E como que as pessoas interagem com esses conflitos. E isso sim, eu comecei a perceber muita diferença. E o que eu acho que é mais interessante? Porque às vezes na micro a gente fala aquilo que a gente encontra mais, né? O Grosjean e o Benini vinham para cá e falavam, ó, essa aqui não encontra, essa aqui encontra mais, Isso. esse aqui é mais F, esse aqui é mais G, esse aqui tem informação ali. E a gente, às vezes, você fica muitas vezes quadrado, né, com aquilo. A gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Porque eu comecei a ver, por exemplo, eu sou do Sul, nós somos do Sul, né? Uhum. Mas eu comecei lá para o Nordeste, né? Ir lá para Teresina, ir lá para São Luís, ou seja, ali a gente via que tinha muito parecidas informações, mas tinham coisas que eram totalmente diferentes. As formas com que cada um interpretavam os eventos era muito diferente. Assim como os achados clínicos de sintomas. Que às vezes você encontrava o mesmo tipo de etiologia lá, para o mesmo tipo de etiologia aqui, mas a característica do sintoma, como a pessoa respondia, aquilo era diferente. Né? Legal. E aí coisas que o Grosjean falava, isso aqui você não acha. Vamos falar assim, não quer dizer que não acha lá, mas aqui Uhum. tem. Então, por isso que não dá para perder nada na micro, né? Por isso que não dá para falar, não, esse mapa você rasga, joga fora, que esse aqui você não acha. Não, pode ser que não ache lá, mas aqui você vai encontrar. Então, isso foi algo que foi sendo muito percebido nesse momento que eu atendi em todos os lugares, né? Porque as interpretações e a forma com que as pessoas reagem aos conflitos são totalmente diferentes. E isso influencia tudo, né? Então, Sim. olha só que interessante pensar aí o Paulo que está aí, né? Possivelmente ele está lá vivendo uma outra realidade. Às vezes, quando ele atendia aqui, ele atendia e achava um monte de outras coisas. A hora que chega lá, pô, mas isso aqui eu não achava normalmente lá no Brasil, e agora eu estou achando em Portugal. Com certeza, isso é bem característico. Por isso, a dica que eu daria para os alunos, peguem tudo.
Pegue tudo, entenda que todas as informações, nós podemos até falar, esse encontra mais aqui, esse encontra mais aqui, mas não deixe o que ficou de lado, né? Saiba que ali você vai poder encontrar, né? Eu acho que isso é importante. É construir a tua história, né? Porque você teve a possibilidade de viajar bastante lugares. Eu fiquei mais aqui. Então, essa construção de cada um nessa história é a sua experiência também, né? Então, é bem interessante por causa disso. E cada aluno, eu acho que dá para fazer essa experiência. Cada um atende numa cidade, num estado, em lugares diferentes, que muda toda a cultura. Então, acho que é bem fantástico. Eu estava conversando, acho que foi com o Paulo mesmo, até dentro do Sul, né? Que a gente fala Paraná, Santa Catarina, Rio Grande. A gente fala, pô, aqui tem italiano, tem japonês, Londrina e Maringá foram os únicos lugares que o Japão, né, veio. Então, não é em qualquer lugar do mundo que se encontra. E o Afonso está falando aqui nos Estados Unidos. Ah. Deve ser totalmente diferente, né? Ali ele encontra muito, como ele está falando, refugiados, né, exilados da Venezuela, da América Central, né? Todo o povo que foge aí buscando uma coisa nova. Imagina todo o contexto que tem neles, né? Nossa. Deve achar coisas que ele nunca achou por aqui pelo Brasil, possivelmente, né? Isso é fantástico. E eu acho assim, Marcelo, aí eu acho que é onde a micro se destaca muito, tá? E como sempre, a gente sempre vai puxar o saco daquilo que a gente faz, né? Uhum. Porque é difícil a gente colocar, quando a gente pega, principalmente só na leitura biológica, vamos pensar, que aí a gente tem até, eu e o Diguinho falamos bastante sobre isso, né? A pele, o ectoderma é separação. Tá, mas a separação a gente sabe que tem esse contexto por trás, mas os sintomas podem ser muito diferentes. Uhum. Né? De como a pessoa encara a separação aqui e como a pessoa encara a separação lá. Então não dá para simplesmente eu vejo o cara com uma lesão de pele e eu falo, esse tem separação. Pode até ser que no contexto ele tenha, mas às vezes a etiologia está de uma forma diferente. E é por isso que o toque é fundamental. O toque é fundamental. Né? Perfeito. Quinta-feira eu e o Diguinho fizemos, o Afonso também já fez uma live sobre o toque afetivo, né? Mas quinta-feira a gente também falou um pouquinho do toque. E aí a gente começa a entender que como nós tocamos é como nós buscamos as informações. E ali a gente consegue colher coisas que às vezes nem o paciente tem ideia, mas a informação está embaixo da nossa mão, né? Então você já vê isso também. Eu vejo que você fala bastante, né, do toque, né? Como eu identifico o toque da micro e o toque que não é da micro, né? Sim, é entre as nossas mãos. Então, com as duas mãos nossas, nós conseguimos perceber aquela informação que está bloqueada. E isso te abre uma porta para compreender e entender todo o funcionamento do corpo. E aí, gente, mesclar outros métodos é fantástico. Porque você complementa informação. Você complementa, né? Você cria a nova concepção daquilo que você está achando embaixo das suas mãos. Perfeito. Né? Então, eu acho que isso é fantástico. Né? E nós, como fisioterapeutas, temos um recurso, né, que é isso aqui, né? Que não tem igual. Não, só nós. Sim, isso é verdade. Perfeito. Dolfo, você tem alguma lembrança, algum caso que você lembra dessas diferenças que você traz à mente, assim, quando essas viagens que você... Pô, uma dor lombar, né? Até quando você está falando aí, eu lembrei daquele livro Território, né? Que tem uma mãe, dentro da leitura biológica, fala, perca de território, pode dar incontinência. Mas aí no livro ele cita que a filha voltou para casa e a mãe perdeu um espaço dentro do quarto, de um quartinho de costura dela. Né? E a mãe teve incontinência. Mas espera aí, se esperava que ela tivesse uma perca por causa da filha quando saiu de casa, e não quando a filha veio para o território dela, né? Retornou. Então, assim, dentro dessas histórias, das suas viagens, você lembra, assim, dentro da micro, dentro da leitura, esse contexto de comparação diferente? Tem uma história que te traz à mente? Marcelo, o que eu posso falar é assim, uma coisa que me marcou muito nessa época, principalmente de visualizar, era a questão de relacionamentos, tá? Porque a diferença entre como nos relacionamos aqui para o sul e como era a relação lá para cima é bem diferente. Principalmente quando a gente fala em relacionamento familiar, não apenas de casal, mas entre família. Porque acredito eu que, pelo menos dentro da nossa história, nós vemos que lá para cima, no Nordeste, no Norte, tem muito aquela questão do coronel, né? Que era aquele que mandava e ponto final, né? Acabou. Então, lá tinha muito esse contexto das pessoas que antigamente, o avô, o pai, era o que mandava em tudo. E todo mundo tinha que, de uma certa forma, obedecer e calar. Né? Aqui para baixo já tinha esse contexto, mas
de uma forma um pouquinho diminuída, pelo menos na minha percepção, ok? Sim, sim. Que Então, lógico. aqui os relacionamentos, quando tinha algum problema, pô, direto tinha separação de família, separação de casal, porque um não aceitava que o outro dominasse sobre o outro. Lá, Uhum. às vezes, existia um pouco essa questão do sujeitar-se, Entendi. submeter-se, tá? Então, eu encontrava muito essa diferença. Quando eu tocava e achava aspectos relacionais de brigas, conflitos, rupturas, né? Como você falou, às vezes, dessas questões territoriais, de um vem pra Uhum. cá, cara, o que o outro falava lá em cima calava. Aqui, às vezes, entrava na porrada, né? Então, essa questão era muito, muito interessante. O como que aqui não se sujeitava e como lá, às vezes, tinha as pessoas que se sujeitavam àquelas situações. Mas, óbvio, isso é cultural. Isso é Sim. cultural, né? Porque lá é aquela imensidão de terra, né? E tinha os coronéis que mandavam em tudo, e aí ficava essa questão. Eu poderia até falar assim, às vezes eu tenho o lado masculino mais dominante lá, né? Que Uhum. domina em tudo, e aqui às vezes já tinha uma equiparação, né? Que às vezes se tinha mais os trombar, né? De informação, que lá a gente não encontrava muito. É uma coisa que ficou muito na minha cabeça nessa época, né? Tá. Isso, Legal isso isso aí. ficava bem. A gente não espera, Então, né? A gente olha para lá, olha até num contexto quando nós olhamos para lá, nós olhamos muitas vezes tem mais fraternidade, mais contato. Então vamos lá, Salvador, Fortaleza, calor. Eu vou sair mais, eu vou ter maior contato. E no sul, frio, né? E a pessoa se fecha mais. Então, até eu fui falando, mas será que tem mais câncer aqui embaixo ou lá em cima, né? Porque lá em cima tá calor, dá aquela sonolência, come uma comida pesada, eu tenho que dormir, tenho que descansar, tenho que jogar meu baba, né, o futebol que eles falam, e aí sim. aqui não, aqui tá fechado, tá trabalhando. Será que também não influencia, né, tudo isso? Então é bem interessante ouvir isso aí. Do relacionamento eu nunca tinha ouvido, não. É uma questão muito, muito legal de saber, né, Marcelo? Lá em cima eles Ah. são calorosos a todo instante, né? Todo É, instante estão fervendo e naquela situação sempre no ápice. Aqui tem muitos racionais, né? é Por verdade, é isso que eu, verdade. eu acho que aqui o pessoal pensa muito, né? Aham, Lá eles agem mais como eles têm que agir, correto? é, Mas aqui fica pensando muitas coisas e às vezes entra em choque, né? Lá perfeito, às vezes, perfeito. é assim mesmo, toca bom pra frente, vamos no instintivo, a gente mantém e toca o pau, né? Mas Boa. eu acho que assim, é uma parte cultural muito interessante. Quanto à questão de câncer, aí eu não sei nem te falar, porque eu não sei também nenhum dado sobre isso para a gente É, eu poder também falar, não. né? Foi um Mas pensamento, mas também não sei. são situações, são suposições que poderiam ser investigadas, né? Sim. Eu não sei como que funciona isso, não. O Rodolfo, uma outra coisa. E você até deu uma palestra no Congresso de Micro sobre criança. E como é que caiu nisso? Como é que acabou desenvolvendo essa tendência, né? Eu sei que desde a crânio-sacra, inclusive a gente acaba tendo um módulo, né? De trabalho para criança e tal, mas como é que surgiu isso para estar onde está hoje com a micro, falando mais de criança? Bom, Marcelo, eu acho que tudo iniciou aí nisso que você acabou de falar. Tudo, para mim, iniciou em criança, foi na crânio sacra. Foi o início de tudo. Eu não vou nem lembrar como é que era o nome daquele professor americano. Ah, não. Abusou. Não, esse foi um cara que eu não guardei o nome dele, mas vamos lá. A gente teve o segundo módulo, né? Foi Isso. o Crânio No Sacra finalzinho. 2, né? No Isso. finalzinho, esse professor, ele veio com um nenezinho, né? Um recém-nascido lá, né? Que Uhum. tinha ido. E ele atendeu o recém-nascido em cima ali da mesa, colocaram uma toalha, ele atendeu, ficou do ladinho fazendo. Aquilo me encantou na época, eu não sei porque me despertou uma informação, né? Nossa, que legal atender criança assim, né? Um nenezinho, um recém-nascido. Você estava Isso com seus naquele filhos momento. com que idade? Não, ainda naquela época eu não tinha filhos ainda não, cara. Não? Tá. Não. Foi no finalzinho foi 2000. Peraí, se eu não me engano, a Larissa tava para engravidar, tá? Tá. Nessa Então época. já Porque estava foi, no ar. foi em 2004 que eu acho que nós fizemos, 2003, 2004 nós fizemos a crânio, e foi em 2004 que a gente teve esse módulo. E a Larissa engravidou em 2004, né? No finalzinho de 2004. E então, quer dizer, eu tava pode até ser. Eu já tava aflorando, né, o que seria para frente, né, naquele momento. Aham. E aí aquilo me despertou. E eu lembro bastante que quando eu voltei com a crânio, né? Quando a gente voltou da crânio, o Afonso chamou o Flávio da Betel, né? Uhum. O amigo dele, que tinha acabado de nascer o Cauã. Cauê? Eu não lembro Checauê. direito o nome. É Cauê, né? E aí o Afonso falou, Rodolfo, atende eles ali, cara, que ele tá com o filho pequeno, não tá dormindo, né? E o moleque tinha, acho que 7, 8 dias. Era né? Eu falei, meu Deus, mas Afonso, Pequeno de né? tudo.
como é que eu faço? Não, atende lá, vai lá, vem aqui comigo. O Afonso estava avaliando, acho que a esposa do Flávio. E aí, tá, eu entrei na sala e comecei. Até o Afonso tem foto disso, tá? Ele tem foto desse atendimento. Eu sei que eu já vi, uma vez ele me mandou, até preciso ver se eu não acho essas fotos aqui. Eu atendendo esse menino na máquina, na minha mão, e fazendo todas as mobilizações cranianas. E eu só sei que depois que a gente atendeu, o Flávio falou, não, o moleque melhorou, parou de dormir, parou de De vomitar, acordo. começou a dormir. Ou seja, eu falei, nossa senhora, né? E aí foi que começou. Aí começou a aparecer muita criança. E foi na época depois que nasceu a Maria Clara. Né? A Maria Clara, na hora que saiu da barriga da Larissa, dentro da sala de obstetrícia, eu já comecei a trabalhar com toda a crânio nela. Né? E aí foi até interessantíssimo, que chegamos no segundo dia em casa, terceiro dia em casa. Nossa, e agora? Será que ela vai dormir? Vai dormir? Não vai dormir? Vai dormir? Bom, a bichinha dormiu, era 11 horas, acordou 6h30 da manhã do outro dia. Todo Nossa, mundo, fantástico. meu Deus, mas será que ela tá bem? Porque ela dormiu a noite inteira, ela não faz nada, não sei o Verdade. quê. Então, na realidade, assim, aquilo que era normal, no momento parecia ser anormal, porque a gente só escutava, né, ó, se prepara, porque Verdade. depois que nascer não vai Dormi. dormir mais, né? E a gente nunca teve esse problema em casa, graças a Deus. E ali só foi chegando mais criança, mais criança, mais criança, e o trabalho com a crânio, aí a micro, de uma certa forma, entrou e, putz, engrandeceu muito o horizonte de como trabalhar com a criança, né, de como entender a informação da criança. Em toda Uhum. criança, indispensável, eu faço a micro, mas eu sempre finalizo com os pontos da craniana para investigar mobilidades e tudo mais. E eu acho fantástico isso, a somatória Uhum. dessa informação é fantástica. Eu lembro bem que Perfeito. o professor que mostrou para a gente a micro a primeira vez, que é o François Solier, uma vez ele veio aqui, ele estava na clínica e eu estava atendendo uma pessoa com crânio. Ele falou, deixa eu fazer uns testes de micro nele, lá na clínica da coluna. Uhum. Ele fez os testes, falou, não vou corrigir, termina a sua sessão. Eu fiz a crânio toda, reequilibrei os chakras lá que a gente faz, os diafragmas, né? Diafragmas, Todos os 10. pontos, fiz todo o protocolo lá que nós Sim, os tínhamos. 10 E passos. depois ele veio reavaliar. Ele falou, olha, um monte de pontos sumiu. Eu não sei o que você Legal. fez, mas um monte de pontos sumiu. Então você vê o quanto que a crânio é fantástica, né? Não é à Sim. toa que também tem uma citação do Pledger, né? No início, na primeira apostila de micro, Isso. tem a citação do Pledger, né? Falando da capacidade de reprodutibilidade, né, que nós temos. Então, quer dizer, Uhum. ali começou toda essa história de criança. E aí Que meus filhos legal. nasceram, e aí eu atendia as crianças, atendia eles. E hoje, de uma certa forma, eu posso falar assim, sem sombra de dúvida, Marcelo, se na semana eu atendo 45 pessoas, eu posso te colocar que metade disso é criança. Tá? Caraca, bastante. Metade deles é criança. Tá? É assim, impressionante. Nesses dias agora que a gente está aí atendendo pouco, né, as coisas Uhum. voltando, Perfeito. eu tenho atendido muita criança, né? Você atendeu até o Fabrício, né? Ah, Agora, em é? Maringá. E Ele isso, passou ele por falou. aqui e eu atendia a Eleonora e como é que chama? Benjamin, né? É, não, ele falou. Eu Ele falou que atendi os passou por aí, dois. que legal. Então, eu acho que assim foi fantástico, né? Até é interessante falar, né? Em Cianorte, eu descobri há pouco tempo que tem um grupo de WhatsApp, né? As crianças do Dr. Rodolfo, que as mães se colocam no grupo para falar, né? Do Ah, que trabalho que a legal. gente faz com criança. Eu achei fantástico. Eu falei muito, muito legal isso, né? Eu achei fantástica essa informação. Que legal, que legal. A Eleni tá Né? falando aqui, ó. Eu Rodolfo fez atendi a micro na minha Sofia. Sofia. Ela ficou Aham. 45 dias à noite, quando eu estava jantando. Vomitou igual menina de exercício. Resolução, ótimo. Aham. Muito bom. Isso, Ô, isso é fantástico. e uma coisa da crânio sacra que estava lembrando aqui, uma das liberações em criança é quando ela faz todo o movimento de rotação externa e sorri, né? Tem, né? Aquele controle. Tem Muito as legal. liberações, ou tem um movimento involuntário, né? Ou dá um sorriso, né? Isso. Ou às vezes até pode chorar também, né, Marcelo? A gente Isso. reza para não chorar, mas às vezes chora. Eu lembro uma experiência, Exatamente. eu lembro uma experiência muito, muito boa, que foi com uma menina daqui de Londrina, lá na clínica da coluna ainda. Eu atendi Uhum. uma nenezinha que, na verdade, era um nenezinho desse tamanho, né? Ela era grandona demais pelo tempo dela, fortona, assim. E ela vinha com a mãe e a babá, né? E a babá, até depois ela foi paciente muito tempo do Lisandro. E ela indica pessoas para mim até hoje. Tá? Até hoje ela indica, porque ela passa às vezes pelas casas, como babá, e ela indica para mim. É Ah, que legal. fantástico. Essa Legal. menina, ela tinha um problema respiratório. Ela tinha tipo uma asma, alguma coisa assim.
E eu já fazia micro, óbvio, né? Nessa época. Então eu atendi ela com a micro e atendi ela com a crânio, junto, na mesma sessão. E essa menina, no meio da sessão, ela entrou meio que numa crise. Naquele momento, pô, eu era moleque ainda, isso faz mais de 10 anos, uns 12 anos atrás, brincando, 13 anos atrás. A gente estava na clínica da coluna ainda. E aí você começa a falar, meu Deus, será que eu tô certo? Será que eu tô errado? Será que eu tô certo? Será que eu tô errado? Continuo, não continuo? Continuava e tal, e de repente a menina se acalmou e tal. A babá que estava junto, óbvio, não me conhecia, né? E a menina estava passando por 500 médicos, que era uma família que tinha condições, foi para São Paulo, foi para diversos lugares, porque a menina tinha essas crises de asma à noite e tudo mais, não dormia. E aí a babá, numa hora que ela começou a ficar, babá, você quer que eu pegue ela no colo? Eu falei, não, fica tranquila que eu tô com ela, né? Fica de boa. E ela começou a ficar, eu via que ela estava meio desesperada, Deus, ele tá fazendo alguma coisa, tá errado com essa menina, tá. Beleza. Acabei a sessão, tal, foram embora. Rapaz, no outro dia a babá ligou, né? E aí ela falou, olha, ela dormiu de uma forma que nunca dormiu, ela tá respirando melhor, ela tá de uma forma totalmente diferente. E eu que convivo mais com ela, porque a mãe também trabalhava muito, ficava muito fora, ela falou assim, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso, né? Então, pô, foi um caso que eu lembro até hoje. Eu não vou lembrar o nome da menininha, mas eu lembro só que ela era grandona, cara, muito grande. E ela teve um resultado fantástico, né? Assim. Que bom. Ó, a Larissa falou que lembrava. Helena é o nome da menininha. Cara, Helena. Larissa. Você tá bem, vocês dois? Helena, justamente. Eu não lembro de nada, não. Hoje essa menina deve ter uns seus 14 anos, brincando, né? Nós estamos nessa época já, né? Olha pro lado, já tem uma 17, outra tem um que eu comecei a tratar com refluxo aqui, ele tá com 19, 20. Eu falei, ô louco, que esticou. A Rosana tá colocando aí, ó, recompensa demais, é muito gratificante. E o que eu acho muito legal, Marcelo, as crianças respondem muito bem. Muito. Tá? As crianças respondem muito bem e rápido. Infelizmente, quem atrapalha somos nós, né? É verdade. Nós pais que atrapalhamos às vezes, né? Mas eles respondem muito bem. É assim, fantástico. Eu acho fantástico. A criança realmente, quando a gente trata, ela tem uma resposta mais resolutiva, mais eficaz, mais visível. E isso realmente fala assim, e aí, pô, mas acabou, mas nós complexos, né? Quando cresce, já fala assim, já coloca dúvida, já tem uma coisa, não vai funcionar não. E realmente impede a resolução. E a criança de 1 ano até 2 anos e meio é a criança mais trabalhosa, né, Marcelo? Porque ela não quer parar, não quer ficar. Eu já acabei atendendo sessão a criança no banheiro. Porque eu tava terminando a sessão, não podia perder aquele tempo. Ela falou, quero ir no banheiro. Eu falei, vamos lá, velho. Vamos lá no banheiro, senta aí, eu vou fazendo. Né? Pô, não, é fantástico, hein? Você tem que fazer esse ponto, não. Não, vamos fazer, vamos onde for. É isso que eu falo às vezes muito para os alunos, né, cara, que tem aquela questão, em qual posição eu atendo? De que forma eu atendo? Desse jeito, posso... Gente, não tem posição, não tem jeito, tem adaptação. Perfeito. A gente se adapta. Até ontem o Rodriguinho estava falando que o primeiro paciente que o Afonso deu para ele foi um cadeirante, né? Que aí ele foi atender, ele ficou meia hora só para colocar o cadeirante na maca, aí depois ele falou, pô, se eu soubesse hoje, podia ter atendido ele na cadeira. Na cadeira, já resolvi. Ou seja, a adaptação é fantástica, a gente tem que se adaptar. Não existe nada. E assim, o que é legal eu colocar, não existe diferença no tratamento de um adulto com uma criança? Nenhuma diferença. Nenhuma diferença. É o mesmo tipo de anatomia, mesmo tipo de fisiologia. A única coisa é que a sua pegada vai ser mais sutil, né? E você vai ter que se adaptar a essas posturas. Mas é tudo igual, é do mesmo jeito, não tem nada de diferente. Óbvio que eu tenho que interpretar coisas de uma maneira diferente, né? Por aquilo que a gente fala do sistema de memória, né? Ó, minha mãe tá aí, Marcelo, chama dar já um beijão pra ela, tá, mãe? Feliz Dia das Mães, tá? Que a senhora seja sempre abençoada e sempre nos abençoa, tá bom? Obrigado por tudo, mãe. Parabéns. Show de bola. Eu também falei já Feliz Dia das Mães pra Larissa, tá? Eu já levei o café pra ela, ela já colocou no Instagram também. Tá? A moral tá boa hoje, então tá tranquilo, vai passar o domingo tranquilaço. Pô, legal, Dolfo, legal isso aí. E as crianças, ela tem muita influência dos pais, né? Eu vejo desde quando eu assisti os seus módulos e tal, e a gente percebe isso, né? Essa influência do que a gente encontra nas crianças. Assim, mas o que é isso dentro da micro? Não, mas é a influência dos pais, né? Eu vejo você falando muito isso também.
Sim, sim, a influência. Aí a gente entra muito na influência do ambiente como um todo, né, Marcelo? Uhum. O ambiente tem até aquela imagem que o Afonso usa muito nas aulas dele, né? Que é o aquário com o peixinho, Uhum. né? Nós temos que entender que a nossa família é a água que nós nadamos. Perfeito. Então, as crianças estão sempre dentro dessa água, tá? E por mais que às vezes os pais possam passar por problemas lá na China, a água ela vai ser suja e automaticamente isso pode influenciar essa criança. Óbvio que de acordo com as fases de crescimento da Uhum. criança, isso vai diminuindo. Mas nós sabemos que até ali os 6, 7 anos, 90% do que uma criança desenvolve tem muito correlação com o que o ambiente dela, né, o acomete, né, o faz de uma certa forma sujar a água, agitar Uhum. a água, né? É interessantíssimo. Quantas pessoas chegam ali na clínica e aí a mãe está com a criança pequenininha. Nossa, o meu filho é muito ansioso. Eu só paro e faço uma pergunta. Você é calma? Ela, não. Né? Então, entre outras palavras, a gente tem que entender que nós somos o que transmitimos essas Perfeito. informações. E nós temos que entender isso, né? Eu vou até colocar algo aqui que eu faço muito, Marcelo, que até a Larissa ficava brava comigo porque ela não gostava de assistir, eu assistia. Tem um programa no Animal Planet que chama O Encantador de Cães. Tá? Uhum. E esse encantador de cães é aquele César Milani, que o cara as pessoas chamam porque tem um cachorro, que o cachorro não para, vai, late pra cá, pra lá, faz arte. Agressivo, Aí morde. quando tá a família com o cachorro tá quebrando tudo. O cara toca a campainha, a hora que o cara aparece na porta, o cachorro para. O cachorro para e fica travado. Né? E o que ele mostra? Na realidade, ele não trata o cachorro, ele trata o ambiente. Ele faz Uhum. com que as pessoas mudem para que o comportamento do cachorro mude. Perfeito. Né? Então, isso é importantíssimo também na nossa visão. Né? Porque dependendo de como você se porta, é como os outros vão se portar. E os nossos filhos têm muito essa correlação. Né? É. E aí eu vou colocar até mesmo nós, como fisioterapeutas, como terapeutas, quando nós vamos atender uma criança, se eu tiver receio e medo de atender aquela criança, você pode ter certeza que ela não vai parar quieta, ela não vai deixar você tocar, ela vai ficar agitada, ela vai chorar, né? Então, É. a gente precisa ter o dispor da nossa confiança, e a intenção nossa é fundamental. Dependendo de como você se porta ali, é fantástico. Sexta-feira de manhã eu atendi uma criança lá em Votuporanga, uma criancinha que está com refluxo e está com Uhum. cólica, que já passou por 18 médicos, já tomou, Nossa. se não me engano, 9 tipos de remédio, e nada melhora, certo? E, pô, a história é gigantesca. Uma história de um aborto antes da gestação dessa criança, uma história da mãe, do pai, ou seja, tem várias histórias, né? Dos conflitos, não vem aqui ao caso. Mas toda essa história, ninguém sabe, ninguém questiona. Na hora que eu comecei a colocar e buscar essas informações com o pai e com a mãe, o pai da mãe abriu os olhão, né? Falou, meu Deus, isso tem relação, é assim mesmo, meu Deus, né? E óbvio que isso que é a influência que está naquela criança. E a criança estava agitada, a criança estava com bastante cólica. E foi muito interessante, porque eu falei, eu posso pegar ela? E eu peguei ela num posicionamento que a gente faz na crânio, decúbito ventral, e aí você começa a trabalhar o corte ventrículo. Quando eu toquei e comecei a liberar o diafragma respiratório, o plexo solar, né, com a mão, a criança Uhum. acalmou. A criança quietou. A hora que ela quietava, eu dava no colo dela, da mãe, para tentar fazer mais os pontos, né? Sim. Ela começava a agitar, eu pegava no colo de novo, ela quietava. Né? Então, você vê, e aí, óbvio, a situação que nós estamos vivendo hoje de pandemia, de isolamento, está deixando todo mundo lá em cima. Sim. Nervoso, irritado, preocupado. E, obviamente, que a situação que o casal também vivia, isso, de uma certa forma, também a atingia. Então, a mãe está agitada porque não sabe o que faz, é o primeiro filho, está vomitando, está perdendo peso. Então, está super irritada. E a hora que a criança começa a chorar, fica mais irritada ainda. Então, naquele momento, eu tentei trabalhar com todo esse ambiente para que eles se acalmem, eles entendam o que aconteceu, o que não aconteceu, para que isso, de uma certa forma, seja passado. E é fundamental. Então, a forma com que nós nos entregamos naquele momento e nos portamos é importante. Qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente atende uma criança, Marcelo? A criança chegou, se abaixa ao nível dela, não é isso? Coloca olho no olho. É a primeira coisa. Você ficar por Perfeito. cima dela, ela lá embaixo, ela vai se Mas, sentir acuada. perfeito. Primeira coisa, quando a criança chega na clínica, eu agacho e faço o primeiro contato, né? Uhum. Porque senão não tem como a gente se equiparar, né? E muitas vezes, Dolph, eu vejo também assim,
Porque fazer aquele procedimento a gente está acostumado. Mas muitas vezes eu me pego mais preocupado com o ambiente do aquário, ou seja, quando a criança sair do consultório, né? Do que ficar ali em cima muitas vezes tratando. Porque os pais, é uma imensa responsabilidade que muitas vezes eles não têm consciência, mas ele também tem saber esse poder que eles podem. Poder falar assim, pô, eu preciso discutir, eu preciso gritar, eu preciso coagir, eu preciso falar que essa criança já tá mal, que não foi um problema na minha vida, ou ainda, né? Como é que eu estou comigo mesmo para poder estar tocando essa criança, para poder gerenciar o futuro dessa criança. Então, eu vejo muita falha em relação aos pais que acho que não é abordado. Então, eles se sentem muito perdidos. Aí, quando eu vejo, está falando mais para eles do que para a criança. É porque essa informação nunca foi ensinada pra gente, né, Marcelo? Essa informação não é passada para nós. Que dependendo do que nós fazemos, nós somos, é o que vai ser passado para eles, né? Perfeito. E quando a gente atende uma criança, eu não falo que os pais têm que vir fazer a micro, mas 90% dos pais voltam e eles vêm fazer a micro. Porque eles entendem que eles precisam também melhorar para que isso tudo modifique. Perfeito. Então isso é fundamental, né? E é como eu falei, a gente precisa criar essa cultura. Eu acho que nós temos hoje uma responsabilidade, eu falo nós aqui porque somos professores da micro e ensinamos, de mostrar que existem outras coisas a serem observadas, né? E eu posso falar assim, com todas, sem medo, toda a medicina na pediatria deveria conhecer, pensar e fazer dessa forma. Perfeito. Não que eles estão errados com o que eles fazem, ok, mas eles precisavam incluir outras informações, porque acredito que muitos antibióticos poderiam ser evitados, muitas ritalinas que são usadas indiscriminadamente aí, né? Antitérmico, porque poderíamos pensar de outra forma, né? Mas se você pega os pediatras mais antigos, eles parecem que já têm essa vivência, né? Tem um pediatra aqui de Ourinhos, tá? Não vou lembrar o nome dele agora, mas ele indica muita micro, muito, Marcelo. É um cara que, eu vou falar, ele indica para Ourinhos, indica para Santa Cruz do Rio Pardo, eu já atendi pacientes dele aqui. Ele é fantástico, ele indica muito, tá? E eu tenho o Maurílio, né, daqui de Londrina também, que é o pediatra dos meus filhos, que às vezes parecem os pacientes dele lá comigo. É muito bom, isso é fantástico. Legal, que bom, que bom. Né? Dolfo, nós estamos finalizando o tempo, velho, e eu queria fazer uma última pergunta. O propósito, né? Nas lives a gente vem fazendo essa pergunta para cada um de vocês, porque eu acho que é uma pergunta que tem ajudado muita gente. E caso caia, eu vou te chamar de volta, porque é uma coisa que eu gostaria de ouvir de você. Ah, é? Você quer finalizar e começar de novo, então? Porque eu já sei que falta poucos segundos. Então, eu quero. Então finaliza eu vou fazer aí, eu isso. volto. Fechou.